Fala, rapaziada, estamos aqui hoje todo mundo de rosinha, porque é outubro de rosa. É o seguinte, mais um podcast, não vão zoar não, o pessoal do chat aí zoa demais, hein? Estamos aqui com mais um podcast, 01 Sobrevivente, hoje com uma pessoa especial, né, por causa da cor, né, Fabinho? É isso mesmo. Boa noite, galera. Estamos aqui hoje em homenagem a todas as mulheres e esse mês de outubro rosa, que homenageando a todas elas. E estamos aqui diante de uma pessoa que vocês vão se surpreender. É surpresa. É isso mesmo, Robson? Positivo, positivo. Vocês pediram, vocês cobraram e estamos aqui hoje para poder colaborar junto com todos vocês. Hoje nós estamos aqui com uma mulher que no passado teve uma história muito bonita. E hoje mais bonita ainda, né? Porque ela é a bonitona, né, cara? Ela é a bonitona. Nós estamos aqui hoje com a Raquel, nossa amiga aqui. Raquel, se apresenta aí pro nosso pessoal do podcast aí, por favor. Bom, primeiramente, boa tarde, bom dia, boa tarde, boa noite, né? Que não sei a hora que isso vai pro ar. E eu sou Raquel de Oliveira e quero agradecer, né? Primeiramente, agradecer a vocês a consideração, o carinho, abrir esse espaço, né? Para a coisa do feminino, que é tão difícil. E a minha história, por si só, ela é única, porque eu sou, acho que, a primeira mulher que teve esse tipo de envolvimento, né? Então, hoje eu sou outra pessoa, né? Eu não sou mais a bonitona. Hoje eu sou Raquel de Oliveira. Você continua bonitona, Raquel. Humildade, Raquel. Pelo amor de Deus, hein, Raquel? Meus 60 e poucos anos agradecem o carinho. São seus olhos. Então, hoje eu sou pedagoga, sou mestre em educação, sou multiplicadora de informação sobre dependência química, sou dependente química em recuperação. A minha maior característica hoje é essa, né? Sou professora e estou escritora, né? Esse é meu primeiro romance, tenho algumas outras publicações, sou contista, poeta, aprendiz de poeta, né? Porque a poesia está sempre se renovando em mim, em todo lugar. E tenho um conto publicado na França, tenho 11 contos publicados em antologias, 35 poesias, um livro só de poesias, chamado, um livro solo, né? O Só por Poesia, e o primeiro romance, o A número 1, que conta a minha história. Bacana, Legal, bacana. Muito, muito bacana, Raquel. E você está de parabéns, né? Primeiro por você ter aceitado esse convite também. Obrigada. A gente estamos aqui para te agradecer de todo o coração. Eu que agradeço. E acredito que todo o público aí que nos segue aí no Instagram, no YouTube, vão agradecer também, porque a sua história é uma história de superação, né, cara? É uma história cuja qual pode fazer com que muitas jovens ali possam ouvir e decidirem um caminho cuja qual podem tomar na vida. Raquel, eu junto com meus companheiros aqui, a gente queria saber como é que foi a sua infância. Seus pais, família, como você foi criada, onde você foi criada. Conta um pouco dela pra gente, por favor. Pois não, Robinho. Então, só retificando que não só mulheres... Sim, né? sim. Porque essa coragem de colocar minha história no ar, colocar minha história no filme, colocar minha história no livro, eu tive o prazer de transformar uma trajetória tão miserável em obra de arte. Verdade. Isso não acontece todo dia, né? Eu sou uma agraciada, uma privilegiada por ter tido essa oportunidade para mostrar que a situação de tráfico de drogas, ela atravessa a vida do sujeito e aliena as pessoas. E quando misturada com o uso de droga, criando a dependência química, que nada mais é do que o toque, o transtorno obsessivo compulsivo, vira uma bomba relógio e acaba com a vida das pessoas, não só da própria pessoa, do indivíduo, como de tudo em volta e tal. Então, eu sou cria da Rocinha, tenho 63 anos, sou mulher, sou avó, sou dependente química em recuperação, escritora, pedagoga, mestre em educação e professora. E eu nasci na favela, sou cria da Rocinha. Eu sempre falo que a favela da Rocinha me criou.
E isso foi literalmente. Que eu sou filha de pai pedófilo e sou filha de mãe ausente. Então, eu fui abandonada dentro de casa. Eu tinha de 6 para 7 anos. E é uma outra história que não é a do filme. Na verdade, são praticamente 3 trajetórias diferentes. O filme, o livro e a história real, né? E eu não vou ficar dando spoiler, porque vocês têm que comprar o meu livro. Eu vivo disso. Vamos lá, galera. Vamos comprar o livro da Raquel. Só tem na minha mão, esgotou, não tem lugar nenhum, só comigo. Aonde compra? É só pelo meu Instagram, né? Meu Facebook, no Zap, pelas redes. Pelas redes sociais. Passa aí seu endereço digital. Instagram. Então, o Instagram é Raquel Santos Oliveira 61 e o Zap é 21 965 225 280 e no Facebook é Raquel Oliveira. Vamos lá, galera. Vamos ajudar a Raquel. Quem quiser, a história vamos comprar o completa, livro vem dela. aqui. E aí, voltando a falar da minha infância, então aconteceu um fato com meu pai. Ele tentou me estuprar. E aí, a minha mãe, como eu fui criada até os 6 anos, na cobertura onde ela trabalhava, quase escrava, né? Que eram coisas comuns na época. Ela viveu nessa casa, chegou nessa casa com 18 anos, vindo do interior do Espírito Santo. Né? Quase que uma escravização, né? Que as mulheres, principalmente as pretas, viviam naquela época. Eram 3 irmãs que foram compradas num subúrbiozinho qualquer do interior de Mimoso do Sul, né? E levada para essa casa, que era uma casa de militares, né? O patriarca era coronel, general, e o filho, general, né? Tudo assim, de patente militar. E aí eu vivi muito bem até os 6 anos ali, nesse conforto e na realidade, no choque de realidade, né? Entre cobertura em Copacabana e a favela no fim de semana. E o meu pai tinha essa doença terrível da pedofilia, que eu considero uma doença. E aí ela explode, né, na cara das pessoas, qualquer momento. E aconteceu esse momento comigo, né, que acho que pela vontade de Deus, eu acredito nas vontades de Deus. Não aconteceu o fato em si, ele não conseguiu. E eu creio que a minha mãe ficou com medo de me levar de volta para a cobertura e eu falar, que eu falava muito, né? Continuo falando. Dá pra ver. Eu sempre fui assim, muito falante, né? Eu fui uma criança que eu aprendi a ler no chão de barro do barraco, nas páginas das revistas de manchete que ela trazia e colocava no chão, né? Que era de barro batido. Então tinha esse costume, era até um costume. E então ela ficou com medo e ela passou a me trancar dentro daquele barraco. E aí meu pai sumiu. Foi uma época que ele desapareceu, ele bebia muito. Nessa época ele desapareceu. E eu fiquei ali trancada. Ela veio vindo cada vez menos, uma vez por semana, de 15 em 15 dias, 2 vezes por mês, 1 vez por mês e sumiu. Então eu passei muita fome, passei muito medo, passei muita coisa presa dentro daquele barraco, até aprender a abrir a janela do quarto e andar por cima dos telhados. Era tudo telhado, de telha portuguesa. E os meninos soltavam pipa. E aquilo me incentivou a essa busca, né? Pular pela janela e andar em cima dos telhados. Então essa foi a minha infância ali, dos quase 7 aos 9. E quando eu fiz 9 anos, a minha avó me pegou pela mão, me levou na parte baixa da favela e me vendeu pro bicheiro, manda-chuva da época, né? Que no caso do livro... Isso em que ano? Que você 68. Isso ali embaixo na Rocinha? Embaixo na Rocinha. Que a Rocinha era dividida em 3 partes, né? E em cima
eu não me lembro quem é que comandava, no meio era o Sansão, bicheiro, era controlado tudo pelo jogo do bicho, né? E embaixo, o que eu dei o nome de Amoroso, porque eu não vou dar um nome verdadeiro, porque ele tem filho pra caramba. Até hoje a gente é um acordo que fizemos, ninguém quer ser filho do Amoroso, entendeu? E aí ele tinha essa prática. É uma prática que nasceu na parte baixa da favela, compra de crianças, porque começou a acontecer isso com o êxodo. Em 67 teve uma seca muito grande no sertão. E teve um êxodo muito grande de pessoas. E essas pessoas iam desembocar nas favelas, né? E a favela da Rocinha, ela estava chamando muita atenção na época por causa dos hotéis que estavam sendo construídos na orla. Muita vaga de emprego. E aí o pessoal vinha doido atrás desses empregos e acabava aquela família jogada nos becos. Chegava, uma coisa que acontecia, que era muito comum, a pessoa saía lá do interior, do sertão, do Nordeste, com aquele dinheiro e achando que aquilo... E quando chegava na favela, estava miserável, mendiga, sem nada, com 8 filhos, imagina. Então virou uma loucura. E aí, na parte baixa, no valão ali, era uma zona de meretrício. Tinha umas casinhas da luz vermelha, tinha uns forró que virava prostíbulo, né? Com os quartinhos em cima, e tinha os cafetões. E aí, o que aconteceu, né? As meninas começaram a ser trocadas por comida, barraco. Terrível, né? E isso aconteceu comigo. Ai, eu tô até emocionada. Bebe uma água, Raquel, bebe. Água. Ai, meu Deus. Bebe uma aguinha, bebe. É de lembrança, né? Raquel, a gente imagina, não tem como imaginar o quanto foi difícil, né, cara? Uma situação dessa aí. Porque muitas famílias, quando vieram nessas épocas pra cá, vieram com um sonho de conquistar uma independência financeira, conquistar uma casa, um emprego. E muitos foi tudo ao contrário, né, cara? Então, é bom você ter esse pensamento, porque isso acontece por causa da ignorância do povo, sabe? Porque o povo, ele já chega tão maltratado, tão doído, que vender um filho não é nada. Era muito, muito pior ver um filho morrer de fome num beco. Uma criança, um bebê. A mãe não tinha mais leite para amamentar e a criança... Você imagina o que é ter uma criança morta no braço? De fome? Né? Então, a dureza da vida dessas pessoas... A vida da favela naquela época não era mole, gente. Se carregava lata d'água na cabeça. A gente andava na lama. Nessa época era terrível, não tinha banheiro. Né? Não tinha como saneamento a gente conhece. básico. Não tinha água encanada, não tinha nada, né? Não tinha quase nada. Então, a dureza, as pessoas já chegavam com todo aquele sofrimento, aquela bagagem, e chegava literalmente no meio da lama. E na lama, o que a lama pode trazer de bom para a mente de alguém? Sonhos? Eu quero ver alguém sonhar no meio da lama. Quero ver alguém sonhar no meio da lama. Da lama e da fome. Lama. Pois é difícil, né? O sonho maior era de sobreviver. Sabe? Essa palavra é muito forte, né? Sobreviver. Era de sobreviver, né? De ter uma sobrevida, né? Que... Imagina a pessoa, depois de passar por tudo, né, se vê ali sem saída. Sem destino, sem caminho. Sem lugar, né? Sem raízes, sabe? Uma realidade muito difícil. Eu entendo. Você falando isso, Raquel, a minha mãe passou por algumas situações, que minha mãe era mineira. Minha mãe veio para o Rio de Janeiro em busca de emprego também, né? A minha mãe, ela conta, às vezes, que ela até embaixo de ponte, cara, minha mãe dormiu. Eu passei muita fome. Nossa, mas acontece, tem uma diferença da criança para qualquer outra fase da vida. A criança, ela sonha independentemente de qualquer coisa. Né? Você vê essa coisa de eu andar pelos telhados
E ganhar o beco me deu liberdade. E eu conheci outras crianças que, como eu, também viviam abandonadas e ganhavam o beco. E a gente criou um grupinho que descia para a parte de baixo, onde tinham as pensões. As tias davam um prato de comida. Sobrevivência, Senta aí, né? a gente ia para a praia, na beira da praia tinha uns latões. Eram uns latões pintados de preto, alguns eram pintados de zarcão. E ali dentro, muito coco, e a gente pegava os cocos para comer. Aquela raspinha carnezinha, do coco. né? Era Ela uma fura o coco, delícia, né? Então, Mas nessa época, então, escola, colégio... não, eu só fui para a escola com 10 anos. 10 anos. Mas eu já sabia ler e escrever. Aprendi Já tinha uma no força chão. de vontade, né? Não, eu acho que é dom. Dom, Eu sou né? muito boa com as palavras, nem sabia. Foi assim que eu descobri. É bem comunicativa, né? Eu descobri a poesia assim. Também fiz faculdade, estudei pra caramba. Estudei muito. Sou Agora- muito boa nisso. Agora a senhora é formada em quê? Eu sou pedagoga, Pedagoga. que é aquele... Sabe o que Sei, faz sei. um pedagogo? Fala aí. Eu sei, Cê mas sabe? tem gente que... Vocês sabem? O que faz o pedagogo? É professora, Não, educa. ensina a ensinar. O pedagogo é aquele que prepara as matérias e dá aula para quem está na faculdade, dá aula para os professores. Não necessariamente, que eu fui professora de sala de aula de de quarta série até o 9º ano, 8 anos. Gosto muito, foi muito bom. Mas o pedagogo é aquele que ensina a ensinar. Ensina a Né? ensinar. Mas hoje eu sou mestre, né, em educação. Ainda Educação exerce? criativa. Não, porque o problema da artrose eu tive que dar uma parada. Hoje eu dou palestras e faço projetos, vivo do livro. Mas voltaria a ensinar? Sim, com certeza. Se eu voltar a andar, eu não sei, mas eu tenho um desejo. Tenho desejo de voltar. Tem, Dá sim. pra ver os olhos brilhando aí. Gosto Aquela muito. criançada pega aquilo Sim, lá. Sou Gosto, muito né? boa nisso. Sou ótima. com- Raquel, eu O vou público divergir fala. de você só em uma coisa. Você fala que você é muito falante. Eu não acho, não. Eu acho que você é espontânea. Né? Eu falo a beça, Você eu falo fala- bastante. Primeiro já queria bater na gente logo no Porque, começo. olha, uma coisa que a vida me ensinou muito novinha é que quem cala consente. Então eu sempre fui uma criança que esperneou bastante, mordeu muito, deu muito chute em canela, sabe? Pulou muito em cima dos telhados e gritei muito. Sim. É. Assim, Raquel, essa tua história de vida, desde a sua infância, né? Do abandono que você sofreu por parte de seus pais, a questão do seu pai, que era um abusador, é muito triste e a gente sabe que isso é uma coisa que acontece ainda, né, no nosso país. E no mundo, né? Devia ser uma coisa que devia ser extirpada, né? Eu também acho. Mas infelizmente ainda se acontece muito, principalmente com crianças e tal. Porque o silêncio, né? É verdade. O silêncio é o maior parceiro do pedófilo. Isso. E isso é um dos maiores causadores dos problemas que acontecem com as crianças, no caso, Tem tanto com a adolescência, problema. na droga. Olha, tem muito problema que a pedofilia causa, inclusive problemas de gênero, Sim. né? Cria essa dualidade na cabeça da menina, do menino, né? Faz sentir nojo do sexo, tira da cabeça a informação de que sexo é vida, que vida sexual deve ser saudável, né? Cria muitas informações Sim. erradas, né? É muito triste, e principalmente nesse caminho, não é, Raquel, que leva algumas crianças para essa dúvida quanto à questão do gênero, para a prostituição, outras para as drogas. Isso é uma coisa... Olha o mal que isso causa na cabeça das E crianças. Né? uma das coisas mais cruéis que existe nesse problema, ele cria um desequilíbrio psicológico tão grande na criatura que faz ela se penalizar, né? Porque se vocês pararem para pensar, tudo isso que você falou, prostituição, sexo, uso de drogas e
são violências que a pessoa comete contra ela mesma, Sim. sabe? A causa do abuso, a própria pessoa passa, inclusive dependendo da idade que ele acontece, passa muito tempo se sentindo culpada. Sim. E passa um outro bom tempo sentindo vergonha, sabe? Então, é muito bom que isso seja falado, refalado e repensado e tocado de novo no assunto e tal, para que as pessoas se conscientizem que não é normal ser pedófilo. Não pode ser, né? Não é pode. normal sofrer abuso, Sim. sabe? Porque isso ainda existe, essa mentalidade em algumas mulheres e em algumas Ô, pessoas. Raquel, e fora quando isso não acontece da parte da própria mãe em acusar a filha como se ela fosse a culpada de estar sofrendo o abuso. A minha mãe Hã? me colocava no meio da cama pra... Quando ela percebeu, ela já sabia, né? Porque ela convivia com meu pai já tinha um bom tempo. Antes de ficar grávida de mim, ela viveu com meu pai quase 3 anos. E ele tinha muitos casos. Isso eu fiquei sabendo depois, né? E ela me botava no meio da cama para facilitar a vida para ela. Porque Deus. o sexo que meu pai desenvolvia com a minha mãe era assim, terrivelmente violento. É absurdo, né? E você presenciava tudo isso, né, Raquel? Pois é, porque naquela época ninguém entendia que a criança, desde a barriga, é um ser consciente. E tem que ser preservado, né, cara? Pois é, para você ver o gene, o óvulo, ele já tem uma inteligência. Porque quando ele aceita o espermatozoide para fazer a junção, ele escolhe o melhor. O espermatozoide também tem consciência, porque ele cria uma cauda mais longa, é o que nada melhor, é que chega lá no núcleo. E é um sobrevivente desde ali. Tudo né? isso se chama o quê? É consciência, né? E então, naquela época, era um desdém, era um pouco caso tão grande com a criança já grande. Criança de 10 anos via coisa que hoje em dia é crime. Sabe? Muitas leis mudaram, né? Muita coisa Tá mudou muito também. devagar, né? Devido Vai à ter que mudar muita violência coisa. das coisas. Nós somos uma sociedade que veio de uma construção muito violenta, né? O nosso povo mesmo, nossa ancestralidade, nosso país, ele foi violentado, né? Com o ato da colonização, né? Sim. Tudo vem da violência. E a violência, ela é uma via de mão dupla. Ela gera mais violência. Né? Isso que eu tenho falado muito a respeito do uso de droga. O uso de droga é uma violência que a pessoa comete, o dependente químico comete com ele mesmo. E a violência é uma via de mão dupla. Então, essa violência vai acabar voltando para o ponto original dela, que é a pessoa. Né? Eu não sei se vocês sabem que a trajetória no uso de droga é morte, é cadeia, né? É debilitação do físico, do mental, né? É o fim do fim. Raquel, Verdade. deixa eu te fazer uma pergunta. Foi na sua infância ou na sua adolescência que você conheceu as drogas? Você já usou droga? Usei droga, sou dependente química, usei droga há mais de 30 anos. Usei cada tipo de droga que você nem imagina. Quantos anos? Quantos Começou? anos que eu comecei? Nessa época de pequenininha, porque em cima dos telhados, naquela época, se usava muita cola de sapateiro em pedaço para evitar sentir muita fome. Então, foi uma coisa que eu conheci muito rápido, porque em cima do telhado, os caras precisavam de coisas que tinha que buscar lá no beco, que era o columinho para fumar cigarro, né? E caco de vidro para fazer cerol. Pô, vai comprar linha ali no armarinho, no seu Aí seu por cima do manel. telhado. Aí a criançada, que era os menorzinhos, né?
E eu lá no meio é que fazia esses adiantos. Então a gente recebia pagamento, né? Tirava um cruzeiro, aí vai comer. Quantos tinha vai nessa comer. galera? Tu lembra? Eu lembro de algumas pessoas. Lembro. São vivos hoje eles? Não. Os que eu não perdi de vista já morreram. Foi a Ari, o Marcelo, a Branquinha. E alguns eu perdi de vista, não sei mais. Outros entraram para o crime, que naquela época era muito brabo, e morreram. Tipo Belisca, Mário Sérgio, pessoas assim. Perderam a Era vida uma no época crime mesmo. diferente, né? Era uma época muito violenta. Muito violenta. Época de Hoje ignorância, em dia, muita ignorância, né? Hoje em dia a violência é disfarçada. Naquela época, ela era a flor da pele, Sim. né? Se matava por qualquer coisa, É qualquer porque motivo. vínhamos de uma violência muito grande, gente, que é viver na favela. Eu sou da época que não tinha nem luz, né? Eu sou da época que tinha biquinha para carregar lata d'água na cabeça, balança nas costas. E eu tinha o quê? 5 anos. 6 anos. Teve que aprender a se defender depois dos 5 anos, né, E quando Rafael? eu era menor do que isso, quando eu não aguentava lata ainda, eu ficava sentada na fila, de escuro, noite, madrugadão, porque fazia aquela fila enorme, 7 horas da manhã. Abriam a bica e aí a gente tinha que já estar lá, que senão não dava tempo, né? Época terrível, né, Raquel? Era uma época difícil. Não é mole, não. Raquel, e como foi daí essa situação toda, quando você começou já para a fase adolescente? Como é que foi essa história dessa parte cruel que você passou de criança para sua adolescência? Como é que foi essa trajetória? Pois é, então, falar de toda essa trajetória é um spoiler enorme que eu tô dando, porque eu conto isso no livro, menino. Conta só um pedacinho, só um Detalhes, pedacinho. só uns pedacinhos, assim. Vocês não me precisa- colocam a escritora, tá igual- colocam a professora num lugar muito difícil. Abre uma curiosidade, né? Ó, tá igual meu testemunho. Cada programa eu falo um pedacinho. Daqui a pouco já tem não precisa você falar todo. todo. Você escreveu? Não escreveu, né? Você Conta um escreveu. pedacinho só para Quem causar quiser aquela curiosidade, escrever, Raquel. eu escrevo pro outro. Quem Não. quiser criar o seu romance Ó. baseado em fatos reais, pode me chamar, não vou cobrar nada. Com certeza, pode deixar. Então, assim, eu tive um livramento muito grande nessa situação. Porque eu fui vendida e a finalidade era de prostituição. Mas quando você foi vendido, você ainda era criança, né? Eu ia fazer 9 anos. Meu Deus. Minha avó teve essa ideia. Ela era muito inspirada pela roleta, pelo Dreia, pelo cigarro continental sem filtro, que eu ia sempre comprar. A minha avó era viciada em jogo. E eu vivia largada mesmo. Então, ela já estava velha, ela não ia cuidar de criança, não ia, né? E eu vivia abandonada, não tinha ninguém por mim, então... E aí, o seu amoroso, ele comprava crianças e as meninas ele usava um tempo. Depois, ela virava prostituta, porque nesse lugar tinha uma casa com muitos cômodos e um terreiro de candomblé na frente, que era da Mãe Teresa. E ela tomava conta dessas meninas. Tinham algumas com filho pequeno, garota de 13, 12 anos com filho. Menina de 11 anos buchuda. Ai, que horror. Terrível, né? Poxa, Acabando com a infância da criança, né? Incrível que as lembranças que eu tenho, eu tinha uma consciência, sabe, gente? Meninos, rapazes, que hoje eu sei que é inspiração, né? Hoje eu processo uma fé que explica muita coisa. Graças a Deus. Eu sempre precisei muito de explicação. Eu acho que é por isso que eu estudo tanto, porque eu sempre quis muito entender as coisas.
E aí, então, aconteceu uma coisa, aconteceu um fato que eu não servi a esse cartel de prostituição. Que conta mais ou menos no filme. Pode falar, né? pode falar. Que conta mais ou menos no filme, mas que a realidade é diferente. Né? Eu não sei se eu falo, não sei. É um spoilerzinho, é um spoiler. Eu falo. Ah, meu filho falou que eu falo. O menino autorizou, tá autorizado. Pode falar. Incentiva a curiosidade, né? O pessoal comprar o livro. Não, incentiva Aguça não. a A curiosidade. Aguçar? Eu estou contando o que está escrito aqui. Não conta tudo, mas não. conta todos os detalhes, que a pessoa fala, não, tem mais coisa aí, Então, quero ver os detalhes. quando eu penso, né, desde que o filme foi lançado, eu tenho pensado muito, eu penso muito nessa época, né? E eu sinto até uma felicidade, assim. Eu agradeço muito a Deus, porque o Seu Amoroso e todo mundo que trabalhava no jogo de bicho na parte baixa era adepto do candomblecismo, né? Era tudo candomblecista. E filhos de Ogum, né? Que a gente conhece no catolicismo como São Jorge, ferrenhos, assim, filhos de santo, de botar roupa, de trabalhar no terreiro, né? Mãe de santo era muito respeitada. A Mãe Teresa era famosa na Rocinha toda. Vinha gente de tudo quanto é canto para se consultar com ela, né? E filhos de santo. Ela é uma mulher que vinha do engenho da rainha. Então ela trouxe um monte de gente. O centro vivia cheio. Tinham festas incríveis. Eu lembro com muito carinho desse culto, sabe? De tudo que eles faziam. Eu lembro com muito carinho. E aí, o que aconteceu? Ela me deu um banho, depois me deu um banho com colônia, que é uma erva cheirosíssima, e dedicada a um orixá, né? E ela me deu uma roupa, que é a roupa de baixo, que as filhas de santo vestem. E me botou para dormir, porque o que aconteceu antes disso? Eu esfaqueei a menina no pescoço para roubar a chave. Isso quantos anos? Eu ia fazer 9 anos. E eu enfiei uma faca no pé do cara que deu um tiro perto da minha orelha. E o ouvido estourou, inclusive. E aí ela foi e me pegou, né? O que ia fazer comigo? Ia me bater até matar? Não ia. Então, aquela noite eu não ia prestar para homem nenhum. E aí ela me pegou e me levou para tomar um banho, que eu estava toda suja de sangue. Me deu essa roupa para me vestir. Jogou a minha peça de roupa, jogou fora, me deu essa roupa para me vestir e me botou para dormir. Já era noite, não tenho ideia do horário. Já era noite. E num lugar que chamam de Casa de Ori, que é o lugar onde guardam as quartinhas dos filhos de santo. Quartinha geralmente é um vaso de cerâmica ou de barro, sim. sabe? Que tem uma tampinha, que quando o filho de santo faz a cabeça para o santo, deita para o santo, ele se oferece para aquela entidade, ele dá uma obrigação. Naquela obrigação tem 3 tipos de animais diferentes, geralmente: pato, galinha e porco. E os intestinos, os órgãos vitais desses bichos, eles são tirados, colocados dentro dessa quartinha e conservados, né, no álcool. E aí ali dentro daquele quarto fica tudo guardado. E os filhos de santos sempre vão lá acender suas velas de 7 dias. É afirmação. O nome é afirmação de cabeça que tem. E nesse quarto as pessoas deitam para o santo, né? Deita mesmo, literalmente, deita lá. E aí ela me botou para dormir ali. Botou uma esteira de juta naquela época. Eu lembro de umas coisas assim muito típicas, né?
E me botou para dormir ali. E aí eu dormi tão bem. Acho que há muito tempo que eu não dormia bem daquele jeito. Acho até que talvez Eu por se apaguei. sentir segura, né? Porque eu vivia uma época muito atribulada, né? Para vocês terem uma ideia, a minha porta do barraco era uma porta de madeira, tinha uma portinhola assim no meio, que abria. Eu botava uma cadeira ali, ficava o dia todo ali, com a cara ali. E a minha companhia era a filha mais velha do vizinho, que vivia amarrada pelo pé. Que isso? E aí tinha uma escada, tinha a casa deles e a minha casa uma escada. 10 degraus. A corda que amarravam ela dava até o ponto o final da escada e ela ficava sentada lá em cima olhando pro portão. Ai, que coisa, né? Que tempo terrível. Aí a gente ficava conversando. Isso, 2 crianças, né, cara? Ela era mais velha um pouquinho, tinha 11 anos a Edna. Mais velha do que eu. Ela já faleceu. Que Deus já tem em bom lugar. Raquel, hoje você tem quantos filhos? Tenho 3. Deixa eu terminar a história. Sim, sim. Aí, quando foi. Então, amanheceu, eu acordei com gritos. A velha Tereza gritando: Meu Deus, o que é isso? Ogando, não sei o quê. Falando lá um montão de. Falando em Nagô, que eles falavam em Nagô. Até hoje eu não entendo Nagô. E. Então, eu acordei assustada e a minha volta, em volta de mim, tinha uma trilha de muitas formigas, saúvas vermelhas. Assim, era mais largo do que a minha mão, dando a volta todinha em mim, aquilo fazia barulho, aqueles bichos. E... É um tipo de saúva que come gente, né? Uhum. Onde ela morre, arranca o pedaço. Elas ficaram ali não sei que horas, porque eu não vi aquela formação acontecer. E me protegendo, e aí a mulher ficou louca. E aquilo foi um recado da entidade que eles deram para mim, né? Para mim, nos Búzios, que é Oxum Apará, né? Que é uma divindade que junta Oxum e Yansan junto. E aí ela viu que aquilo era uma mensagem. Ogum quer falar? Eu me lembro disso, ela gritando isso. Ogum quer falar, Ogum quer falar. E ela me tirou dali e foi jogar os búzios. E os búzios disseram a ela que não era para mexer comigo. E foi isso que me salvou de ser mercadoria legítima naquele lugar. Foi todo mundo chamado, né? O pessoal do barracão, meu padrinho. Eu tenho muito carinho, viu? Meu padrinho me protegeu muito a partir daí, né? Que ele não me conhecia, né? Eu cheguei lá assim, né? Como uma bolsa de supermercado. E essa parte tá no filme, né? Mais ou menos, entendeu? Eu vi. Por isso que eu digo. Gente, eu me peço desculpa que eu tô muito emocionada. Não, imagina, mas é pra emocionar mesmo, né? Há muito tempo que eu preciso de mais terapia, sabe? Mas emociona mesmo. Essas lembranças foram muito cruéis. Tudo que você passou na sua vida, né? Eu já tive mais dura. Não é pra ficar chorando assim. Oi, Raquel tá uma manteiga derretida. Tô mesmo. A velhice mas diante tá de tudo me arrasando. Que passou na vida, Robinho, não tem como não se emocionar. O meu mental... Não só ela, como quem vai assistir, nós aqui estamos. Eu tô aqui me segurando pra não chorar, pô. E eu estou chorando também. Eu sei que quando eu estiver sentado aí eu vou chorar muito. Eu tenho certeza disso. Pô. Não é engraçado. Chora, neném. Chora, é engraçado que não é um choro de tristeza, viu, gente? Não é um choro de tristeza. É um choro assim, é um transbordamento. Vamos dizer assim, de emoção. Né? Eu não tô chorando pela tristeza que foi, que nem na época eu não chorava. Eu era uma criança difícil. Essa forte, hein? Eu era difícil de chorar. Eu era uma criança que não chorava. Eu era uma criança agressiva. Sempre fui agressiva. Você criança, a vida já estava te transformando, né?
em ser mesmo criança, Porque em ser resistente, ser que aquele lugar, rocha ali, né? que aquele lugar, aquele lugar que eu me conhecia ali da Rocinha, aquele pedacinho, só tinha pedófilo. Era pedófilo no vizinho, pedófilo embaixo, em cima do meu barraco, do barraco que eu vivia, era a casa da minha avó, com os irmãos do meu pai. Né? Ela era a mãe do meu pai e tinha vários tios. E meu avô era pedófilo. Meu pai aprendeu pedofilia com o pai dele. Meu pai foi expulso de casa porque com 18 anos ele estuprou a irmã mais nova, a minha tia Clara. E ela era comida do meu avô. Ela era até meia... Tinha, assim, uns distúrbios mentais, sabe? E nessa época a comunidade não é como agora também, né? Porque tu sabe que agora... Não, mas essa vida deles né? foi lá no Espírito Santo. Eles vieram de lá pra Rocinha. Foi meu pai que trouxe. Meu pai que trouxe. Meu avô, aí eles se reuniam de domingo, eles bebiam muito vinho de garrafão. Bebiam muito e jogavam carteado no quintal. Todo domingo. E aí aquilo ali era uma passação de mão. Meu avô ficava sentado na porta da entrada da casa. E toda criança que passava tinha que dar benção a ele. Aí ele tinha a mão assim, que ele foi lavrador muitos anos, ele tinha a mão assim, aleijada. E ele apertava a mão da gente, machucava. E as meninas, ele queria que sentasse no colo. Comigo era o inferno. Porque eu usava bota nessa época. Toma eu na chutava canela. todo mundo. Ninguém me obrigava a passar por aquele velho, sabe? E era muito trauma, né, filho? Era uma coisa, né? E tinha o vizinho que levava a criança no carro para lavar o carro ali naquela subida que vai para Pedra Bonita, né? Onde solta de Asa Delta. Antes tem uma bica que tem um prédio abandonado. Eles lavavam o carro ali, levavam as crianças para abusar delas. Você presenciou muita coisa, né? Presenciei, sim, mas eu sabia o que acontecia. Então eu era muito... Eu me esquivava das coisas, sabe? Raquel, como é para você, apesar de você ter dado uma mudada de chave na sua vida imensa, de conviver com esses fantasmas? Eles ainda te atormentam muito? Atormentam. Algumas coisas ainda acontecem. Eu passei muitos anos da minha vida correndo atrás de casos de pedofilia, né? Eu trabalhei... Os últimos 3 anos eu trabalhei como coordenadora pedagógica numa escola ali na Gávea, no André Urani. Antigo Moarama. Quem conheceu o Moarama? O clube Moarama, ali perto do Colégio Americano. Hoje é uma escola. E essa época eu passei 3 anos lá. Foi 2016, 17, 18, eu acho assim. E eu fui coordenadora pedagógica. Então, a coordenadora pedagógica, ela cuida dos problemas dos alunos, dos pais, dos professores, dos problemas que as pessoas apresentam no convívio da comunidade escolar. Então, eu tive a oportunidade de intervir, né, em alguns casos de abuso, né, e de encaminhar mulheres para a casa de proteção, né, ali na Rua do Passeio. É bom fazer o bem, né, cara? Essas coisas me atropelavam, sabe? Me atropelavam. Assim, uma vez eu estava pegando o ônibus, a filha da minha... Aí no beco, assim, morava uma amiga minha de muitos anos e ela tinha uma filhinha de uns 6 anos. A menina subia sozinha, ficava com a avó. Todo mundo ia trabalhar. Subia sozinha, sentava no portão. E aí, já tinham me falado. E eu fui conferir e era ela, Naja, nome da menina. E aí eu fui ver... Não estava acontecendo um caso de abuso, mas os pais não tinham privacidade na casa e faziam sexo e a menina via tudo. E ela tinha 4 anos. 4 aninhos. E eles achavam que ela estava... E ela sabe o que ela passou a fazer? Porque a criança, ela é cúmplice, sem saber.
O pedófilo, ele sabe disso. Ele leva a criança com a própria... Ele usa a própria curiosidade que a criança tem contra ela mesma. Ela não sabe, né? Então, a menina, ela viu, continuou vendo, aquilo aguçou tanto a curiosidade dela que ela fingia que estava dormindo e acordava para presenciar aquilo. E aquilo tem coisas que causam excitação sexual em crianças, que a gente hoje estuda a psicopedagogia e sabe. Por exemplo, aquela coisa que tinha na minha época do meninozinho, tá com o piruzinho duro, ai, que bonitinho! Ele tá sentindo excitação sexual. Não é bom estimular, porque a criança não sente o que está entendendo. Qualquer um pode manipular isso contra ela. Então, ver o piruzinho do seu filho durinho, nenenzinho tá trocando de fralda, não estimula, não. Age normalmente, troca a fralda, bota o talco, quer dizer, nem usa mais talco. Faz não usa, sem usa, estimular aquilo ali, porque não é legal. Beijinho na boca. Isso é educativo, né, cara? Danças sexualmente que evolui pro lado sexual, né? A criança não tem vê visto isso, né? bastante hoje em dia, né, Raquel? Coisas mínimas como, por exemplo, incentivar uma criança de 4, 5 anos, menina ou menino, usar maquiagem, sabe? Você tá estimulando um toque que a criança não tem capacidade para entender aquilo. O entendimento dela não está aberto para aquilo. Então, causa reações que a criança não entende. E aquilo pode ser usado contra ela a qualquer momento. Verdade. Sabe? As crianças que veem pais, pessoas adultas tendo relação sexual, elas chegam na escola e agarram coleguinha. Caramba. Pois é. São coisas que a gente nem imagina. Sem contar que a criança, sem contar que ela pode desenvolver outros traumas, como, por exemplo, achar que aquilo está sendo uma violência contra a mãe. E aí cria o quê? Ódio de sexo. Ódio de homens. Ódio de pais, da figura paterna. Bloqueio, né? Todas essas coisas. É muito sério essa coisa da estimulação. A gente tem que ter cuidado. Somos seres frágeis, sensíveis. Meu Deus. Ainda mais com criança. A criança está na sua fase de formação intelectual. Não entende nada, pois é. Tem que ter muito cuidado. E hoje a gente tem o alcance de todas essas informações. Então, a gente que viveu essas épocas e viu, que sabe que hoje eram feitas as atrocidades, que são coisas violentas, a gente deve procurar se interessar, estudar mais. Eu, que no caso tinha oportunidade de estar com crianças, de estar com pais, de estar com professores, passar essa informação, passar a informação para frente, porque a informação retida não vale nada. Valeu. Robinho, Verdade. pede pra rapaziada se inscrever aí, vamos dar aquele break aí agora. Porque tá muito Pessoal, emocionante. lembrando, se inscreva no canal, dê o seu like, compartilha, ativa o sininho e não perca, na próxima quinta-feira às 19 horas. Todas as quintas agora. Todas as quintas, correto. A segunda parte do episódio da Raquel, a número 1.